Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a essa sexta-feira, 6 de dezembro de 2024. O nosso super abraço de hoje vai para o Otto de Contagem, Minas Gerais, e pelos 21 anos de matrimônio do Gildeone e da Michele. Eles são de João Pessoa, na Paraíba. Parabéns e minhas orações por vocês neste dia especial. Este podcast é um oferecimento. Viaje com o Padre Heriberto para os santuários do leste europeu, Polônia, Hungria e República Tcheca. Maiores informações, ligue 43 3334 4010. Tá procurando consulta com médicos especialistas e sem mensalidade? Conheça a Qualimed Saúde. Médicos especialistas com preços acessíveis. Conheça o nosso atendimento online, qualimedsaude.com.br. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. Na enciclopédia bíblica de hoje, vamos falar do trabalho com marfim, as pedras preciosas e o vidro. Como eram esses trabalhos nos tempos bíblicos? Nenhuma lista das profissões praticadas em Israel seria completa sem mencionar o trabalho com marfim, ainda que provavelmente os artesãos que a ela se dedicavam fossem poucos e na maioria estrangeiros. O marfim era raro e tinha que ser importado da África ou da Síria, nos primeiros tempos. Tratava-se de material apreciado pelos reis. Os profetas, entretanto, condenavam o seu uso como símbolo de extravagância e de parasitismo. Salomão provavelmente usou esculturas de marfim para decorar o templo, mas o único objeto feito com este precioso material mencionado no Antigo Testamento, com referência àquele tempo, é o seu trono. Mais tarde, o rei Acabe de Israel construiu uma casa de marfim em Samaria, sua capital. Neste palácio foi encontrada a maior coleção israelítica deste material. As escavações arqueológicas mostraram que o trabalho de marfim floresceu em todos os países do Oriente Médio. Os objetos encontrados são principalmente pequenos detalhes e algumas esculturas, Você pode encontrar isso em 1 Reis, capítulo 10, Ezequiel, capítulo 27, Amós, capítulo 3, 1 Reis, capítulo 22. Com relação às pedras preciosas, os israelitas usavam como a ágata, o jaspe, a cornalina e o cristal de rocha. Eram cortadas e polidas. Às vezes se esculpia desenhos nelas ou o nome do proprietário para servir de selo. A Bíblia menciona muitos tipos de pedras, embora nem todas sejam identificáveis. A gravação das pedras e seu engaste em ouro para o peitoral do sumo sacerdote são descritos no Êxodo capítulo 28, versículos de 9 a 14. E com relação ao vidro, parece que a arte de fabricar objetos de vidro nunca se difundiu em Israel. Muito antes da entrada dos hebreus em Canaã, os egípcios e babilônios já tinham descoberto o modo de produzir uma forma opaca de vidro e de modelá-la sobre o núcleo de areia. Na época do Novo Testamento, os romanos fabricavam vidro transparente e o modelavam por meio do sopro. Os muitos artigos de vidro encontrados em Israel foram evidentemente importados. E é isso aí. Semana que vem vamos falar dos funcionários e secretários governamentais. Mais uma vez, o Evangelho de hoje nos apresenta o encontro de Jesus com a miséria humana. Jesus não se detém, não se esconde, acolhe as pessoas e no seu acolhimento cheio de ternura, revela o amor de Deus.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Despertai, Senhor, vosso poder, e vinde para que vossa proteção afaste os perigos a que nossos pecados nos expõem, e a vossa salvação nos liberte. Amém. Mateus capítulo 9, versículos de 27 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus lhes perguntou: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dois cegos seguem Jesus e gritam: Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus realmente não gostava muito do título Filho de Davi. Ele até critica o ensinamento dos escribas que diziam que o Messias deveria ser filho de Davi. O próprio Davi o chama de Senhor. Como então pode ele ser seu filho? Marcos capítulo 12, versículo 37. E chegando em casa, Jesus pergunta aos cegos: Vocês acreditam que posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Uma coisa é ter a doutrina correta na sua cabeça, outra coisa bem diferente é ter a fé correta em seu coração. A doutrina dos 2 cegos não era muito correta, porque chamavam Jesus de filho de Davi. Então eles acreditavam num Jesus todo-poderoso que iria assumir o trono de Davi. Mas Jesus não se importa muito de ser chamado assim ali naquele momento. Ele se importa que eles tenham uma fé correta. Ele toca seus olhos e diz: Faça-se com você segundo o que você acreditou. Imediatamente os olhos se abrem. Apesar de não possuírem a doutrina muito correta, os 2 cegos têm a fé correta. Hoje, muitas pessoas estão mais preocupadas, muitas vezes, com a intelectualidade e falta, muitas vezes, a fé. É melhor não esquecer um pequeno detalhe da hospitalidade. Jesus chega em casa e os 2 cegos também entram em sua casa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eles se sentem à vontade na casa de Jesus. Hoje, uma freira me confidenciou: eu tenho dificuldades até de visitar as vocacionadas, de entrar na casa delas e conversar com a família. A situação mudou muito de uns tempos para cá. Jesus pede para não divulgar o milagre, mas a proibição não foi muito respeitada. Eles saíram e espalharam a boa nova. Claro, receberam um grande milagre, não tinha como ficar para si. Anunciar o Evangelho, a boa nova, significa partilhar com os outros o bem que Deus faz em nossas vidas. Hoje a igreja celebra São Nicolau. Ele nasceu de pais ricos e piedosos por volta do ano 275 na Lícia, atual Turquia. Sacerdote da diocese de Mitra, dedicou-se à evangelização e conversão dos pagãos no período de perseguição religiosa. Extremamente caridoso, distribuiu sua herança aos pobres. Eleito bispo de Mira, foi preso na perseguição de Diocleciano por volta de 310. Antes de ser condenado à morte, publicou-se o Edito de Milão em 313, que concedia liberdade religiosa, que lhe salvou a vida. Participou do Concílio de Nicéia em 235, ocasião onde Constantino Magno, imperador de Roma, ajoelhou-se para beijar as cicatrizes de Nicolau e outros varões torturados na última perseguição.
Nicolau recebeu de Deus o poder dos milagres, especialmente em favor dos doentes. Sua extraordinária caridade, porém, é que o tornou um dos santos mais conhecidos e amados no Oriente e no Ocidente. Um caso particular ilustra mais a sua fama. Sabendo que um pai pobre tensionava entregar suas 3 filhas à prostituição por não ter como pagar o dote dos seus casamentos, Nicolau jogou pela janela da casa 3 bolsas com o dinheiro necessário. Este fato e a tradição que menciona suas doações, sempre anônimas, de moedas de ouro, comida e roupas para os pobres e viúvas e presentes para as crianças, deu origem à lenda natalina do Papai Noel. Nicolau é padroeiro da Rússia e outros lugares, também como dos marinheiros e moças solteiras. Antes da Revolução Comunista, muitos czares adotaram seu nome. Em Bari, na Itália, onde estão seus restos mortais, para lá transladados pela ameaça muçulmana e profanação do seu túmulo, havia hospedaria exclusiva para os peregrinos russos que iam venerar as suas relíquias. Rezemos. Ó Jesus, que quisestes assumir a nossa natureza humana como um meio de redenção, concedei-nos por intercessão de São Nicolau a caridade operosa dos necessitados e a defesa da pureza e virgindade. Que não seja em vão para as almas a grandeza do vosso amor, que nos enriquece com o vosso rebaixamento à condição de criatura, para elevar o servo à condição de filho. Pelas mãos amorosas de Nossa Senhora e São José, é o que pedimos hoje. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Encerremos o nosso podcast de hoje, desejando a você um excelente final de semana e com o versículo do Salmo 26, que é da liturgia de hoje, para inspirar aí o nosso dia. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? Até amanhã.